Saúde.com. Oferecimento Dr. Júlio Chaves. O cuidado transforma. Agende sua consulta. Ligue 3137 7694. Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. IUC, Instituto de Urologia e Cirurgia de Caruaru. Avenida Doutor Pedro Jordão, 871 Caruaru. Boa tarde, bem-vindos! Cheguei com Saúde.com, o programa que leva qualidade de vida aí para sua casa. Muito obrigada a você que para em frente à TV para saber qual a curiosidade do dia. É muito importante ter você aí do outro lado, assistindo o nosso programa, opinando, mandando para a gente sugestão de pauta também. Saúde.com reúne os maiores especialistas de Caruaru e região para trazer o melhor para você que está aí do outro lado. Então, chegou a hora. Saúde.com já começou. E para começar o nosso programa, aqui no estúdio do nosso Saúde.com, a gente vai falar sobre problemas da mente. Mas se você estiver muito estressado por causa de trabalho, eu acho que você tem que parar um pouquinho, presta atenção, que esse programa é para você. Você está com sobrecarga muito grande, está aí sentindo sintomas depressivos, muita tristeza, muita insatisfação, sem prazer no que faz. Isso pode ser síndrome de burnout. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Tunay Galvão. Ele que é psiquiatra e que eu recebo com muita honra aqui no nosso estúdio. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Jailma. Obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação vir aqui no teu programa falar a respeito de psiquiatria, de modo geral, e especificamente a respeito de burnout, que é um tema desconhecido por muitas pessoas. Muitas pessoas padecem de quadros de burnout e nem sequer conhecem a existência desse problema. Então, eu acho que é bem interessante nós podermos falar a respeito disso. Pois é, né, doutor? Eu fiz aí uma explanação já um pouquinho, né, para que as pessoas passem a se perceber, né, a prestar atenção nesses gatilhos do nosso dia a dia, da nossa sobrecarga de trabalho. Mas não é já justificando que quem estiver muito sobrecarregado está com burnout, não, né? Pois antes de mais nada, burnout é um adoecimento psiquiátrico que está relacionado às condições de trabalho. Normalmente, pessoas que estão submetidas a condições de muito estresse no trabalho, e esse estresse ele é crônico, eles podem desenvolver sintomas depressivos, sintomas ansiosos, sintomas de exaustão física e mental. E essa exaustão física e mental, muitas vezes, ela pode se tornar incapacitante. Ela pode fazer com que a pessoa ela perca o prazer de realizar as atividades que comumente ela realiza, ela pode perder a energia de realizar essas atividades, e muitas vezes esses indivíduos que são submetidos a essa carga de trabalho excessiva ou a condições não positivas no trabalho, precisam de avaliação e de tratamento para que possam se restabelecer sua saúde e também para que possam continuar desenvolvendo o seu trabalho. É possível você se detectar que está insatisfeito demais, que está acontecendo alguma coisa, que não está mais dando conta do trabalho? Isso já é doença? Dá para a gente se identificar assim? Então, obviamente, em quadros, todo adoecimento mental ele é composto por características normais. Então, é natural que nós, em algum momento, nós fiquemos mais ansiosos, ou mais deprimidos, ou com menos energia para realizar aquela atividade que comumente nós realizamos. Mas quando isso passa um pouquinho do normal, é comum que nós percebamos uma diminuição da capacidade de realizar o trabalho, mais irritado. Os colegas costumam perceber que você está muito irritado, o que é que está acontecendo? E geralmente, na maior parte das vezes, quando nós falamos de burnout, esse estresse, essa falta de ânimo, essa falta de disposição, ela é relacionada a temas específicos do trabalho. Aquela pessoa, às vezes, ela até consegue fazer coisas fora do trabalho, ela tem energia para outras coisas, mas na hora que começa a falar do trabalho, que encontra pessoas do trabalho, que o telefone toca referente a algum assunto do trabalho, é comum que ela tenha gatilhos de ansiedade, que ela fique mais nervosa, agitada, que ela perca um pouquinho a capacidade de entender os benefícios que aquele trabalho traz para ela e para a comunidade. Então, é natural que ela perceba algumas alterações, não necessariamente ela sabe que está passando por um quadro de burnout,
Mas, via de regra, a pessoa começa a se perceber. Começa a perceber que ela não rende mais como antes, começa a perceber que ela já não está tão satisfeita como ela estava antes no trabalho, ela começa a perceber que ela já não tem tanta disposição para trabalhar como ela tinha antes. E aí o senhor falando, só lembrando que às vezes quando a gente está vendo uma rotina de trabalho estressante demais, tem muita coisa, muitas atividades durante a semana, mas aí às vezes, não sei se você aí que está do outro lado já se percebeu assim, fez uma atividade gigantesca durante o fim de semana e chegou segunda-feira, você mal dormiu, mas você está tão feliz, tão recompensado com toda aquela entrega. Isso acontece com muitas pessoas que fazem serviços na igreja, por exemplo. Quantas vezes a gente não lava o banheiro no retiro, eu faço comida, eu nunca faço, lava os pratos, faz alguma coisa assim, e sai feliz dali, você sai esgotado, sai 4 horas da manhã, no fechar da escola, e tá feliz porque serviu para a vida de alguém e de alguma maneira contribuiu. Então, é meio que você vai ressignificando tudo, né? Essa sensação de prazer que te volta a dar forças para trabalhar no outro dia e chegar feliz, né? Pronto, isso é um descansativo. Isso é um descansativo. É quando você faz, ainda que com muito trabalho, você faz uma atividade que te tira um pouco a atenção, a pressão. Pode ser, pode ser. Tem pessoas que têm como hobby arrumar casa. Então, pode ser. Isso aí é um processo muito peculiar, do indivíduo se entender. Aí, o que é que dá prazer para ele, né? Só não pode a pessoa estar exausta no trabalho de segunda a sexta, chegar em casa e alguém determinar que o descansativo dela é arrumar casa. Cada um tem que se perceber, né, doutor? Aí fica difícil. Mas, assim, em linhas gerais, tem muitas coisas que a gente pode fazer como descansativo. E eu lanço ao desafio para todo mundo. Colocar em prática essa questão do descansativo. Você que tem uma rotina muito difícil, muito exaustiva, você que vive, que respira trabalho, que hoje em dia é cada vez mais comum, sobretudo agora com o trabalho sendo levado para casa com o celular, comece a fazer uma atividade, comece a ter um hobby, comece a gastar um pouquinho do teu tempo, da tua dedicação em coisas totalmente aleatórias, totalmente diferentes daquele teu trabalho. Você vai ver que até a sua capacidade imaginativa, de desenvolver novas coisas, vai acabar melhorando. Porque é importante. O corpo precisa de descansamento e não é diferente disso. A mente precisa descansar. Doutor, em relação ao tratamento que é feito, né, existem aí várias dicas, né, esse acolhimento que é feito pelo psiquiatra, por toda a rede de apoio, né, mas quando a gente fala desse período de tratamento, muitas pessoas podem ficar apreensivas de não saberem quando vão ter a cura do burnout, se é para sempre. Como é que chega essa conclusão de que vai em paz, meu filho, você está curado? Em linhas gerais, a gente, por exemplo, quando nós estamos diante de um quadro de um transtorno puramente ansioso, o indivíduo abriu um quadro de ansiedade e ele não tem um fator causal, ele não tem um gatilho para aquilo, ele simplesmente abriu um quadro ansioso. Em quadros como esse, quando a pessoa passa um período de mais ou menos 6 meses estável, sem sintomas ansiosos desadaptativos, bem entendido, porque todos nós sempre vamos ter sintomas ansiosos. O que a gente trata são os transtornos advindos desse sintoma. Então, 6 meses de estabilidade, a gente já tende a suspender a medicação. No caso do burnout, especificamente, é importante que nós entendamos que existe um fator causal. O trabalho, as condições de trabalho, muitas vezes são condições de trabalho insalubres, na maior parte das vezes, que fazem com que o indivíduo desenvolva aquele adoecimento. Então, existem muitos fatores que podem contribuir numa melhora mais rápida ou numa melhora mais lenta ou até mesmo em não melhorar. Se o indivíduo ele continua sendo exposto àquelas mesmas condições, se ele não faz nada disso que nós falamos no sentido de aumentar os fatores de proteção, se ele tem outros fatores de risco associados, além do burnout, além de toda aquela pressão do trabalho, é uma pessoa sedentária, é uma pessoa que faz uso de álcool, o álcool sabidamente ele tem uma ação ansiogênica, ou seja, o álcool ele dá mais ansiedade. Então é difícil a gente dizer com tanto tempo você vai ficar bem, porque existem inúmeros fatores que podem contribuir, tanto para a melhora como para essa não melhora. Mas, em linhas gerais, a gente trabalha com... O indivíduo passou entre 6 e 12 meses estável, a gente considera que daquele episódio ele está curado e existe a perspectiva de alta. Doutor, agora acho que muita gente está se identificando em várias características. Se o público do Saúde.com foi como a apresentadora, pronto, toda vida. Eu acho que esse negócio...
É normal, é normal. A gente não vê um negócio que a gente já quer dizer, olha, eu acho que já passei por isso. Até nos bastidores eu disse, não foi? Eu disse, olha, eu acho que eu já tive uma época da minha vida, assim. Mas quando a gente está falando toda essa linha, né? Que nós traçamos aqui, de identificar o problema, de ir lá e atuar no problema, quando se chega nessa fase da libertação, vamos dizer assim, você corre o risco de sofrer uma recaída em algum período de tempo, assim? Perfeito, essa pergunta é excelente, até porque a gente pode falar não somente do burnout, mas dos adoecimentos em linhas gerais, né, dos adoecimentos psiquiátricos. Para o indivíduo adoecer, ele tem que ter uma predisposição genética que favoreça aquilo ali, e ele precisa ter, na maior parte das vezes, as pessoas que adoecem, sobretudo de burnout, elas têm um perfil de internalização de conflitos. Geralmente aquela pessoa que ela tende a achar que a responsabilidade do trabalho toda é dela, que se ela não fizer aquilo ali, ela acha que vai catastrofizar, que tudo vai dar errado. Então, existem pessoas que têm uma tendência maior a internalizar esses conflitos. Então, essa pessoa que sempre se preocupa, que se preocupava na escola com a nota, achando que, enfim, essa pessoa ela pode sim desenvolver outros quadros. Daí a importância da psicoterapia, onde a pessoa ela pode aprender a lidar melhor com esses fatores estressores. Porque, óbvio, existem trabalhos que são adoecedores e adoecem absolutamente qualquer tipo de pessoa. Mas existem pessoas que têm um limiar de frustração baixo. E na terapia ela pode aprender a lidar melhor com essas situações e melhorar essa capacidade dela de lidar com as frustrações de modo geral e evitar um novo adoecimento. Olha, gente, esse assunto ele é tão extenso. Tem tanta coisa que a gente poderia falar ainda, tantos aspectos, mas se você percebeu-se de alguma maneira, se você está se identificando, identifica alguém próximo a você, do seu setor de trabalho, você quiser conversar com o Dr. Tunay Galvão, Dr. Tunay, passe suas redes sociais, onde o senhor atende. Pode me achar no Instagram, Tunay Galvão, e lá eu sempre estou postando alguns conteúdos a respeito de saúde mental, de modo geral, e vai ser um prazer. E eu agradeço muito, já tive a honra de entrevistá-lo na Rádio Jornal, né? E agora... Eu que agradeço. Muita felicidade de estar aqui no Saúde.com, a sua casa aqui, viu, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite, espero voltar para falar a respeito de muitos temas da psiquiatria. Se Deus quiser. Saúde.com vai para um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta porque o programa ainda tem muito conteúdo bacana para você que está aí do outro lado. Até já!